Vamos dar início a mais uma aula do curso de Licenciatura em Matemática, na disciplina de Elementos 1, e hoje resolvendo algumas questões sobre potenciação e radiciação. Para início de conversa, nós temos a expressão 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3 vezes 2, dividido por 16 elevado a 8, dividido por 8 elevado a 8. Qual o resultado dessa expressão? Primeira coisa, nós vamos observar que a parte do numerador, onde eu tenho aqui 2 elevado a 7, elevado a 3, elevado a 2, eu tenho na realidade aqui um produto de potência de mesma base, e neste caso eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Já com respeito ao nosso denominador, você vai observar que 16 elevado a 8 dividido por 8 elevado a 8, eles têm o mesmo expoente. Neste caso, eu posso conservar o expoente e dividir 16 por 8. Portanto, eu vou obter a seguinte expressão. Primeiro, no numerador, nós vamos ter aqui que 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3 vezes 2, eu vou conservar a minha base 2 e vou somar os expoentes. Quem seriam esses expoentes? Seriam 7, 3 e 1. Já com respeito ao denominador, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar o expoente e vou dividir 16 por 8. Fazendo isso, no numerador você tem 2 elevado a 10 e no denominador você tem 2, que é 16 dividido por 8, elevado a 8. Portanto, o resultado que eu ficaria, 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 8. Ora, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Portanto, você vai ter 2 elevado a 11 menos 8. E 2 elevado a 11 menos 8 é 2 elevado a 3, cujo resultado é 8. Portanto, o item correto estaria no item 4. Nossa primeira questão fica com a resposta correta, o item 4, que é o resultado igual a 8. Vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão, ele quer a raiz quadrada de 8,25 com erro menor que 0,01. Bom, primeiro vamos calcular essa raiz quadrada. Para tal, a raiz quadrada de 825, antes de resolvê-la, nós vimos que números decimais podem ser colocados na forma de uma fração. E 8,25 pode ser escrito como sendo 825 dividido por 100. Lembre-se, após a vírgula 2 casas, coloca-se 1, acrescenta-se 2 zeros. Portanto, você teria que calcular a raiz quadrada de 825 dividido por 100. Ora, 825, se você for decompor, é 5 ao quadrado vezes 33. Isso dividido por 100. Ou seja, você tem 25 vezes 33 dividido por 100. A raiz de 25 é 5, a raiz de 100 é 10, a raiz de 33 eu não tenho. Portanto, você teria aqui 5 e 10. Você pode até simplificá-lo, ok? E você simplificando aqui o 5 com 10, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 1 meio. Portanto, você teria a raiz de 33 dividido por 2. E a raiz de 33, aproximadamente, é 5,7445, que dividido por 2, você tem aproximadamente 2,87, com erro menor que 0,01. Bom, vamos para a próxima questão. Na terceira questão, efetuando menos 8 elevado a menos 2 terços, nós obteremos quanto? Bom, primeira coisa, vamos tomar menos 8 elevado a menos 2 terços. A gente viu que quando o número está elevado ao expoente negativo, o que eu preciso fazer? É inverter esse número. Então, se eu tenho menos 8, ficaria 1 sobre menos 8, e este menos 8 fica elevado, no caso, a 2 terços. Ou seja, eu troco o sinal do expoente. Portanto, aqui não foi trocado, mas deveria ter sido trocado, tá? Vou só acrescentar aqui rapidinho. Esse valor aqui é mais, tá? Positivo. Bom, feito isso,
nós temos que, quando um número está elevado a uma fração, a um expoente fracionário, eu posso colocá-lo na forma de uma raiz. Portanto, 1 sobre menos 8 elevado a 2 terços pode ser escrito como sendo o quê? 1 sobre a raiz cúbica de menos 8 elevado a 2. Observe que o denominador 3 passa a ser o nosso índice do radicando e o menos 8 fica elevado ao expoente, no caso 2. Não esqueça, que eu acabei de falar, aqui fica positivo. Vamos corrigindo sempre aí, tá? Bom, feito isso, eu tenho que a raiz cúbica tanto faz o número ser positivo como ele pode ser negativo. Mas observe aqui que menos 8 está elevado a um expoente par, portanto ele fica positivo. Então menos 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa de eu escrever 8 elevado a 2. Portanto você tem a raiz cúbica de 8 elevado a 2. E a raiz cúbica de 8 é 2, só que por sua vez está elevado a 2. Portanto você teria 1 sobre 2 elevado a 2, cujo resultado é 1/4. Bom, neste caso, o item correto seria o item de número 2. Bom, próxima questão, quarta questão. Na quarta questão, você, tendo um A pertencente aos reais, já observe que esse A tem que ser diferente de 0, tá? Por conta do denominador aqui, ok? Bom, o que é que nós queremos? A raiz cúbica de A elevado a 2 dividido pela raiz quadrada de A. Bom, feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar que os índices estão diferentes. Eu tenho 3 e tenho 2, já que a raiz quadrada você tem 2. Você tira o MMC de 3 e 2. Lembrando que o MMC de 3 e 2, começa dividindo por 2, você vai ter 3 e vai ter 1. Você divide agora por 3, você vai ter 1 e vai ter 1. Portanto, o nosso MMC ele é igual a quanto? A 3 vezes 2, que é igual a 6. Portanto, se o nosso MMC é igual a 6, o que eu preciso fazer aqui? No lugar do 3, eu vou substituí-lo por 6. No lugar do 2, também eu vou substituir por 6. E veja, quem vai ficar aqui? O A vai ficar elevado a quem aqui? A 2? Não mais. Por quê? Você vai pegar o 6, vai dividir por 3, que dá 2, multiplica por esse 2, fica elevado a 4. Já no denominador, você vai pegar o 6, vai dividir por 2, que dá 3. 3 vezes 1 aqui, ó, vai dar 3. Portanto, o resultado você ficaria com raiz sexta de A elevado a 4, dividido pela raiz sexta de A elevado a 3. Se eu tenho o mesmo índice, eu posso colocar isso aqui como sendo a raiz sexta de A elevado a 4 dividido por A elevado a 3. Mas como o expoente A é o mesmo, você tem que conservar o A e diminuir 4 menos 3, que é igual a 1. Portanto, o resultado, raiz sexta de A elevado a 1, ou simplesmente a raiz sexta de A, cujo item correto se encontra no item 5. Bom, dando continuidade, você tem 3 meio elevado a 6, 2 30avos elevado a 6. Qual o resultado? Primeiro, você vai poder observar que 3 meio elevado a 6, 2 30avos elevado a 6 tem o mesmo expoente. Portanto, eu posso conservar esse expoente e multiplicar as bases. Ou seja, ficaria 2 terços vezes 2 30avos. Ou seja, aqui você vai notar que eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Dividindo tudo por 2, vai dar 1 e 1. Ficaria 3 dividido por 30. E aí você pode simplificar o 3 e o 30. Aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui daria 10. Portanto, você teria 1/10 elevado a 6. E 1/10 elevado a 6, só tome cuidado, aqui não é 16, aqui não é o 6, aqui é 10, 1/10 elevado a 6. E 1/10 elevado a 6 é a mesma coisa de 0,00001, cujo item correto se encontra no item 3, ok? Só tome esse cuidado que aqui eu tenho que fazer essa pequena correção, tá? Aqui não é 6, aqui é 10. Bom, vamos para a sexta questão.
O valor da expressão x igual a 25 vezes 10 elevado a 3 vezes 8 vezes 10 a menos 7 é... Bom, primeira coisa, note aqui que eu posso multiplicar 25 por 8. E multiplicar aqui 25 por 8 é a mesma coisa de eu fazer o quê? Deixa eu tentar aqui modificar um pouquinho minha cor dessa linha. Eu estou achando ela um pouquinho... Vamos lá. Aqui você vai ter... melhorou um pouco. 25 vezes 8. E depois eu teria que multiplicar o 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 7. E isso me daria o quê? 25 vezes 8 é igual a quanto? A 200. Já 10 a 3 vezes 10 a menos 7, eu vou conservar aqui a base, que é 10, e vou somar 3 com menos 7. Portanto, você tem 200 vezes 10 a menos 4. E 200 vezes 10 a menos 4, eu posso observar que 200 é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 2. Vezes 10 a menos 4, você vai encontrar 2 vezes 10 a menos 2, cujo item correto se encontra no item, no item 4. Tá ok? Bom, para a próxima questão, vejamos x igual a 2 mais raiz de 3 elevado a 89 e o y igual a 2 menos raiz de 3 elevado a 89. A pergunta dele é: qual é o produto de x por y? E neste caso, para encontrar o produto de x por y, nós vamos ter, primeiro, que é x vezes y, multiplicar 2 raiz de 3 elevado a 89 vezes 2 menos raiz de 3 elevado a 89. A gente viu que uma das propriedades é que se eu tenho o mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases. Se eu posso multiplicar as bases, você vai ter 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3, isso tudo elevado a 89. Ora, esse aqui é um produto da soma pela diferença. A gente vai ver isso aqui com mais detalhe mais adiante, mas se você não tem esse domínio, você pode o quê? Multiplicar 2 por 2. Depois eu poderia multiplicar o 2 por menos raiz de 3. Depois, raiz de 3 por 2. E raiz de 3 por menos raiz de 3. Ora, se eu fizer isso, vai dar o produto da soma pela diferença, cujo resultado é o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, mais 2 menos 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, menos 3, já que eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. E o resultado você encontraria 4 menos 3, elevado a 89. 4 menos 3 é 1, elevado a 89 é 1. Resultado, letra, você teria como item correto o item 3. Portanto, vamos para a próxima questão, questão de número 8. Na questão de número 8, nós temos aqui que simplificar a expressão raiz quadrada de x elevado a 2 vezes a raiz cúbica de x vezes a raiz quadrada de x elevado a 4. Ora, isso aqui eu posso primeiramente colocar o x aqui para aqui dentro, ó. Quando ele vem daqui para cá, é como se eu estivesse voltando ele, ficaria x elevado a 2 vezes x elevado a 4. Ora, x elevado a 2 vezes x elevado a 4. Opa, parou, volto. Eu fiz diferente. Se eu fiz diferente, vamos aqui verificar da forma como eu fiz. Primeiramente, eu olhei para a raiz quadrada de x elevado a 4. Isso aqui, como x é maior ou igual do que zero, o resultado seria x ao quadrado. Portanto, você ficaria com a raiz quadrada de x elevado a 2 vezes a raiz cúbica de x vezes x ao quadrado. Só que x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Portanto, você teria raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz cúbica de x ao cubo. E a gente já viu aqui que quando eu pego uma raiz onde o índice é o mesmo do expoente, basta eliminar esse índice com o expoente. Isso lembrando, se o x for maior ou igual do que zero. Portanto, você teria x ao quadrado vezes x.
Só que esse x ao quadrado pode sair da raiz, ficando apenas x vezes raiz de x. O item correto seria o item de número 5. Ok? Fazer um pouquinho melhor, né? Bom, para a próxima questão, questão de número 9, a diferença de 8 elevado a 0,3333 menos 16 elevado a 0,75. Primeira coisa, vamos pegar e observar que 8 elevado a 0,0333 é a mesma coisa de 8 elevado a 3 sobre 9. Olhe lá as regras como encontrar uma fração geratriz, neste caso, de 0,333. Como eu só tenho um período, nesse caso, igual, um período simples, igual a 3, basta colocar o quê? O 3 dividido por 9. Veja lá que a gente falou na nossa aula a respeito. Já 16 elevado a 0,75, eu posso colocar 0,75 na forma de uma fração, já visto em questões anteriores, ficando o quê? 75 sobre 100. Bom, eu posso simplificar aqui nesse caso o 3 com 9, ficando 1/3. 75 com 100, eu posso também simplificar, vai ficar 3/4. Portanto, eu teria aqui como colocar cada uma dessas expressões na forma de raiz. 8 elevado a 1/3 é a raiz cúbica de 8, e 16 elevado a 3/4 é raiz quarta de 16 elevado a 3. Nós já vimos aqui, se eu quero tirar a raiz cúbica de 8, o número que é elevado a 3, que é igual a 8, é 2. Já a raiz quarta de 16, ela é igual a 2, só que também é elevado a 3. Portanto, você teria 2 menos 2 elevado a 3. Só que 2 elevado a 3 é 8. Portanto, você tem 2 menos 8, cujo resultado é menos 6. E o item correto aqui, eu teria como resposta o item 4, cujo resultado é menos 6. Agora, dividindo 2 elevado a 100 por meio. Encontra-se quanto? Bom, nesse caso, nós teríamos a seguinte coisa. Dividir por meio, aqui eu acho que eu respondi errado, porque eu dividi por 2, e não dividi por meio. Tá? Meio quer dizer 1 sobre 2. Portanto, era para ser 2 elevado a 100 dividido por 1 sobre 2. Bom, neste caso, o resultado que eu vou colocar vai estar errado, tá? Aqui deveria ser dividido por 1 meio. Portanto, o resultado vai ficar diferente depois quando eu passar. Neste caso, eu ficaria com 2 elevado a 100 vezes. Se eu estou dividindo por 1 meio, ele fica multiplicado. O resultado seria 2 elevado a 101. Lembrando que eu estou somando 100 mais 1. O item correto seria o item 4. Ora, se você for olhar daqui a pouco, quando eu passar o slide, que seria a resolução, você vai ver que está um pouco diferente, ok? Portanto, você teria aqui, ó, veja que está diferente, que eu botei dividido por 2. Portanto, o resultado seria 2 elevado a 99. Mas aqui, lembre-se, não dividiu pela metade. Dividindo 2 elevado a 100 pela metade é uma coisa. Dividir por meio é outra coisa. Bom, vejamos questão de número 11. A operação ΔX, ou delta invertido x, está definida como sendo o triplo do cubo de x. E a operação gama ou ômega x está definida como sendo o inverso de x. Assim, o valor da expressão delta invertido de 3 elevado a 2/3 menos raiz de 2 ômega 1 meio é igual a... Bom, primeira coisa, a questão está nos informando que o delta invertido de x é igual ao triplo de x ao cubo. E o ômega de x é o inverso de x. Portanto, se eu tenho um delta invertido de 3 elevado a 2/3, isso aqui seria igual a quanto? Ao triplo de 3 elevado a 2/3, por sua vez elevado a 3. Menos, o que seria gama de x? Desculpa, ômega de x. Ele disse que é 1 meio, mas nesse caso seria a raiz de 2 elevado ao quê? A 1 sobre 1 meio. No caso daria 2. Portanto, você tem aqui
3, que é o triplo, de x, quem é o x? 3 elevado a 2 terços, isso elevado a 3. E o ômega de x seria a raiz de 2 elevado ao quê? A 1 pelo inverso de 1 meio. Portanto, eu teria aqui 3 vezes, 3 ao quadrado elevado a 2 terços, melhor, 3 elevado a 2 terços, isso aqui é a raiz cúbica de 3 elevado a 2, já vimos nas questões anteriores. Tudo isso elevado a 3. Bom, menos a raiz quadrada, 1 dividido por 1 meio é a mesma coisa de estar elevado a 2. Bom, se você olhar aqui, essa raiz cúbica com 3 vai embora, a raiz aqui quadrada com 2 também vai embora, ficando o quê? 3 vezes 3 elevado a 2, menos 2. Só que 3 vezes 3 elevado a 2, 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27. 27 menos 2 é igual a 25. O item correto seria o item 3. Vamos para a 12ª questão. Na 12ª questão, a expressão 8 elevado a 88 menos 4 elevado a 44 sobre 8 elevado a 44 menos 4 elevado a 22 é igual a... Primeira coisa, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, ou seja, por 8 elevado a 44 mais 4 elevado a 22. Lembrando que tem outras formas de resolver essa questão. Essa foi a que eu escolhi, mas em assuntos posteriores vocês vão ver com mais detalhes por que eu fiz isso. Tá? Então, fazendo isso, essa multiplicação, a parte do numerador, 8 elevado a 88 menos 4 elevado a 44 vai ficar multiplicado por 8 elevado a 44 mais 4 elevado a 22. Já o denominador, há de notar aqui que esse produto, por esse termo, entre esses dois termos, você tem um produto da soma pela diferença. E a gente acabou de ver que o primeiro termo fica elevado ao quadrado, menos o segundo termo, que também fica elevado ao quadrado. Desta forma, você tem 8 elevado a 88, menos 4 elevado a 44, multiplicado por 8 elevado a 44, mais 4 elevado a 22. E 8 elevado a 44, que está elevado a 2, fica 8 elevado a 88. Já o 4 elevado a 22, que está elevado a 2, fica 22 vezes 2, que dá 4 elevado a 44. Mas note aqui que nesse caso, nós temos algo bem interessante. Você tem que, essa parte aqui, eu posso simplificar com essa, já que elas são diferentes de zero, ficando 1 e 1. Ou, portanto, multiplicar por 1 e dividir por 1, continua o mesmo resultado, 8 elevado a 44 mais 4 elevado a 22. Como eu não tenho nenhum termo aí que possa me satisfazer como solução, eu vou colocar o 8 como sendo 2 elevado ao cubo elevado a 44. Só que quando eu pego 2 ao cubo elevado a 44, fica 3 vezes 44, que é 132. E o 2 e o 4, que é 2 ao quadrado elevado a 22, fica 2 elevado a 44. Posso colocar agora o 2 elevado a 44 em evidência. Nesse caso, vai ficar 2 elevado a 132 dividido por 2 elevado a 44. Conserva a base, diminui os expoentes, ficaria 2 elevado a 88. E 2 a 44 dividido por 2 a 44 é 1. Portanto, o item correto seria o item da letra do item 2. Tá ok? Portanto, aqui eu tenho como solução o item 2. Ok? Vou dar uma paradinha. Próxima aula a gente dá continuidade à resolução dessas questões. Lembrando que são muitas questões. São 30 e poucas questões a serem resolvidas. Paro na questão de número 12. Na próxima aula a gente continua com mais resoluções.